Irmãos queridos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre 3 situações em que devemos fugir. Fugir com todas as forças mesmo, né? Fugir. Normalmente é dito ao cristão, né, que ele enfrente, que ele lute, que ele persevere, e de fato isto é condizente com a vida cristã, porém a Bíblia nos dá informações e instruções de alguns momentos que devemos de fato fugir, mas correr mesmo. E a gente só foge daquilo que nos persegue. Você não foge daquilo que não lhe persegue. Se você um dia foi caçar ou esteve sob o encalço de um cão feroz, né? Você correu, porque ele queria te pegar, né? Quem foi caçar alguma vez e se deparou com alguma fera, uma onça, sei lá, um cachorro do mato, alguma coisa que o atacasse, a ideia era correr, era fugir, era dar uma corrida ao máximo de força possível, subir numa árvore ou alguma coisa assim, né? E para nós fazermos esta nossa ministração breve aqui, eu vou usar Hebreus 12, verso 14, depois eu vou ler os versículos anteriores. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ora, o texto, ou melhor, o título desse nosso pequeno estudo é situações, ou 3 situações, em que devemos fugir. Mas o texto que nós lemos, né? O texto que nós lemos diz: seguir a paz com todos e também seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu estou usando aqui uma palavra, 2 verbos, né? Um que é fugir e outro que é seguir. Porque nós devemos fugir de um e seguir o outro. Correr de um e correr após o outro, ou para o outro, melhor dizendo. Primeira situação em que devemos fugir, e depois eu volto aqui em Hebreus 12 e vou contextualizar um pouquinho aqui com os 2, 3 versículos anteriores, está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, que diz assim. Diz assim. 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. O verbo aqui está no imperativo. Fujam mesmo, fugir. Não diz apenas fujam, mas fugir. Foge com todas as forças. Da idolatria. Verso 15 em diante agora. Falo como entendidos, julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. O ponto aqui está no contexto onde o apóstolo Paulo, pelo Senhor, vai instruindo a igreja em Corinto, uma igreja que tinha grandes dificuldades, uma igreja que ficava na região da Acaia, que era a principal cidade daquela região, ou a capital, de maneira que ele trouxe uma expressão forte: fuja da idolatria. Porque por detrás dos ídolos estão demônios. E nós somos apenas um pão, ou seja, judeus, gentios, aqueles que são salvos em Cristo, somos apenas um pão. E não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, e nem aquilo que é sacrificado ao ídolo, porque o que é sacrificado ao ídolo é sacrificado aos demônios, né? E o texto nos deixa bem claro. Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Ponto. Certa ocasião, não muito tempo, um pastor disse que, na pregação dele, que a igreja que tinha os seus ídolos bem patentes e latentes era um só pão com a igreja cristã de Cristo. Ora, não há comunhão entre luz e trevas, não há comunhão entre uma vida com Cristo, uma vida pagã, prestando culto a ídolos, por causa de todo o contexto bíblico em geral, e só esse texto aqui já nos daria base suficiente para falarmos aqui horas sobre a idolatria. Em Êxodo 32, e por isso eu discordei desse pastor, né? Dessa igreja aí, que eu não quero citar o nome aqui agora. Em Êxodo 32, a partir do versículo 1, nós temos o relato de que Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei, Josué sobe com ele, fica numa determinada altura,
E lá embaixo ficam as pessoas aguardando e demorando muito Moisés para descer, 40 dias, 40 noites. Então eles começam a questionar e vão ter com Arão. Olha, desse Moisés não sabemos o que deu nele, o que aconteceu, se morreu, se foi arrebatado, não sei o que aconteceu com ele. Faça-nos Deus que nos faça entrar a caminhada nossa aqui até a Terra Prometida. Então Arão pede para eles ouro, eles dão ouro para ele, de brinco, de pulseira, de sei lá o que mais, e lança aquele ouro no fogo, e do fogo, daquele fogo que lançou, ele tira um bezerro de ouro, e eles começam a adorar, celebrar, cultuar, praticar orgias cerimoniais, né? No meio do culto pagão, havia na antiguidade, nos tempos nos pagãos, havia em muitas dessas religiões pagãs, os prostitutos e prostitutas cultuais, né, para culto. Fazia-se orgia em reverência aos ídolos, às entidades. Né? Tinha as prostitutas, tinha os prostitutos que faziam-se ali essas orgias. E no texto bíblico de Êxodo 32, eu tenho no meu canal um sermão, né, antiguinho já, que eu preguei sobre isso daí. E tem nessa passagem, tem uma palavra que diz assim: eles levantaram-se a folgar. A folgar ali, a palavra é terem relações realmente sexuais ali nesse culto. Ficaram nus e assim por diante. Pois bem, quando Moisés desce com Arão, com Josué, o Senhor fala para ele: desce lá porque está a situação assim, assim. Êxodo 32. Quando ele desce, Josué ouve barulho de voz, de alarido, de guerra, de vencido, de coisa. Moisés fala: não é nem de vencido, nem de vencedores. E chega a estar aquela balbúrdia, né? De tal maneira que então são separados os levitas agora com suas armas e matam aqueles adversários ali que estão contra o Senhor. Qual que é a razão aqui? Qual que é a questão? Bom, Deus não tem pacto com as trevas e não há idolatria. Você vai ouvir, eu já li também, pessoas dizendo assim: o meu ídolo é Jesus. Jesus não é meu ídolo, Jesus é meu Deus. Ele não é ídolo, ele não é idolatrado, ele é adorado. Ele está acima de tudo isso, está além de tudo isso, está muito além de tudo isso, nem há base para comparação. Então, para com esse negócio de que seu ídolo é fulano, meu ídolo é Jesus. Para com isso, Jesus não é ídolo, Jesus é Deus, 100% Deus, 100% homem. Então, em Colossenses 3, versículo 5, olha bem o que diz Colossenses capítulo 3, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses capítulo 3, verso 5, diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então ele soma isso aqui e fala bem, e a avareza, que é a idolatria. Idolatria não é só apenas um ídolo que você coloca num poste, que você coloca num pedestal, que você coloca ali como o bezerro de ouro que eu falei, ou como outro qualquer ídolo de barro, pedra, gesso, ferro, madeira, enfim. Quando você pensa em ídolo, pensa logicamente de primeira, né? Você pensa nisso, né? Obviamente. Porém, tudo que quer ocupar, o que ocupa o lugar de Deus na sua vida, de adoração, de centro, passa a ser um ídolo. Para muitos, a avareza é o ídolo. Você vê essas igrejas loucas por aí que falam assim: dinheiro, dinheiro, dinheiro. O ídolo deles é mamão, é dinheiro, é riqueza, é avareza. Né? Eles não contribuem muitas vezes para ajudar, eles contribuem para troca de benefício, ou querendo barganhar com Deus. Observe o que diz, segundo aos Coríntios, que é um texto extremamente usado, inclusive né, que tem igreja que todo culto, na hora de ministrar a oferta ali, ele lê esse texto, né, na íntegra muitas vezes, segundo aos Coríntios 9, versículo 5, só o 5 diz assim: portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, falando de uma coleta para os necessitados, já antes anunciada para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Ou seja, o que você vai ofertar, a exemplo daqui, é como uma bênção, não como avareza. Eu vou levar 100 para ganhar 3 mil, aliás, 10, 150 mil, 150 mil. Né? Existem essas igrejas malucas aí que estão idolatrando. E há pessoas que idolatram essas placas de igreja, idolatram os seus ministros, idolatram o seu candidato a prefeito, a vereador, a governador, como nós temos visto nesses últimos dias. Então, observe comigo ainda, 1 Coríntios capítulo 10, agora 1 Coríntios 10, 19, 1 Coríntios 10, ainda aqui, 19 e 20. Na sequência, mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos ídolos, aos demônios,
Aí digo que as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então, é uma coisa de gentio, não daquele que teme ao Senhor. Então, portanto, fuja de toda espécie de idolatria. Seja a idolatria cultual, do culto, seja a idolatria de você ter na sua casa imagens para prestar adoração e reverência, para venerar, como muitos falam, seja essa idolatria de conceito de que você tem algo, alguma coisa que você idolatra. Há pessoas que idolatram até os filhos. Idolatra, eu já ouvi, se for para negar a Cristo, ou falando de grande tribulação, né? Se porventura chegasse numa situação dessa, eu negaria a Cristo, mas não negaria que matasse meu filho, meu bebê. Enfim, eu sei que é difícil para uma mãe falar sobre isso, mas quando você compreende o que está guardando depois, você fica tranquilo com relação a isso. Segunda situação em que devemos fugir dos desejos da mocidade. Primeiro, foge da idolatria. Segundo, dos desejos da mocidade. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. 2 Timóteo 2 e 22, perdão. 2 e 22 diz assim: foge também das paixões da mocidade, né? Algumas versões falam paixões, outros falam desejo, né? Algumas versões falam desejos. Foge das paixões, foge dos desejos da mocidade. Só esse primeiro ponto aqui. Foge dos desejos da mocidade. Quais são os desejos da mocidade? Ora, notadamente, você vai falar em desejos sexuais. A maioria vai pensar que de fato é forte isso, né? É marcante isso, né? Mas consoante aos desejos da mocidade, não tão somente sexuais, mas toda a rebeldia que implica na vida de um jovem. Tanto que muitos jovens não são chamados de adolescente, mas de aborrecente, que é uma fase naturalmente difícil, né, para todo mundo. Eu passei por isso, você que está na cidade talvez esteja sofrendo por isso agora, e alguns ali maduros já na fé, ou melhor, maduros na idade, mas não na fé, ainda conseguem manter esse desejo da mocidade. Foge dos desejos da mocidade. O interessante, as paixões da mocidade, né? Que envolve uma série de coisas, inclusive de ordem sexual, mas o que me chama a atenção, a exemplo que eu falei agora de Hebreus 12, 14, foge também das paixões da mocidade, né? Se você voltar um pouquinho aqui os versículos, você vai ver o versículo 20 de 2 Timóteo 2, 19 e 20 em diante. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse ser o Senhor, conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome do Senhor, a parte da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. Aí continua dizendo aqui: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, vírgula, ponto e vírgula, e segue. Aqui está um contraponto, né? Uma questão é fugir, outra coisa agora é também seguir. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé e o amor. E a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Lembra de Hebreus 12, 14? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui já temos um ponto interessante aqui. Fugir dos desejos da mocidade. Você já é homem, já tem idade, e fica vivendo como menino, com as paixões da meninice, com os desejos sexuais que são, claro, evidentemente, da natureza caída carnal, mas ao tempo de casa, digamos assim, de cristão, ao tempo de conversão, ao tempo de vida com Deus, inclusive de idade, já era para ter uma cabeça diferente, porque às vezes demora para a gente mudar, a gente não quer mudar muitas vezes, a gente gosta daquele pecado ali, a gente tem prazer em algum pecado. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano, para o cristão principalmente, geral, mas para o cristão que combate contra as coisas da carne, é uma vida santa para Deus. Uma das coisas mais difíceis para um cristão é ele ser santo ao Senhor. Portanto, a próxima fuga, terceira para nós encerrarmos, é fugir da imoralidade sexual. Algumas versões vai falar fornicação. Acho que a minha fala fornicação. 1 Coríntios 6,18. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, diz assim: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Foge da
fornicação. Queridos, em Hebreus 13, versículo 4, fala: venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. O escritor dos Hebreus, né? Não se sabe se foi Paulo, se foi outro, muitos até dizem, afirmam que foi Paulo, a Bíblia não diz, então não vou dizer. Ele fala forte sobre isso, foge, aqui em Coríntios, da imoralidade ou da fornicação, e ali em Hebreus fala 13:4, venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, porque quando fala de leito sem mácula, obviamente se pensa em adultério, claro que faz parte, mas não só em adultério, foge da imoralidade, tanto para solteiros quanto para casados. Ou você pensa que os casados cristãos, homens, pastores como eu, não são tentados? Você acha que as pessoas vivem nesse mundo aqui numa tranquilidade, em paz, não é guerra constantemente, é batalha? Nossa carne, ela ama o pecado, ela quer pecar, ela combate contra a alma. A carne quer coisas que a alma não quer, que o espírito não quer. A carne quer viver uma vida de prazeres. O evangelho é um estraga-prazeres, meu irmão. O evangelho é um estraga-prazeres. Ele estraga o prazer sexual de muitas pessoas que querem viver uma vida promíscua com 2, 3 mulheres. É um estraga-prazer para aqueles que querem viver uma vida de homossexualidade, homossexualismo, vivendo ora como homem, ora como mulher, ora como mulher, ora como homem. O evangelho é um estraga-prazeres. Guarde bem o que eu estou lhe dizendo. O evangelho é um estraga-prazeres. Você nunca mais vai desejar esses prazeres depois que você conhecer o evangelho de Cristo. Como fala, agora me fugiu de quem é a frase, não sei se é de Agostinho ou se é de... meu Deus. A frase é a seguinte: depois, em Cristo, né? Em Cristo Jesus, nunca mais pequei em paz. Não sei se é de Agostinho ou é de Martinho Lutero, enfim. Em Cristo, ou com Cristo, nunca mais pequei em paz. Né? Com Cristo, nunca mais pequei em paz. Observe, foge da imoralidade sexual, da fornicação, tanto casado quanto solteiro. Hoje, eu estou gravando nesse celular aqui, mas nesse celular aqui eu posso pegar e entrar em qualquer site, em qualquer... no YouTube, em alguns sites de pornografia, tem redes internacionais até de pedofilia, tem rede de... como é que fala? Swing, troca de casais, aquela coisa toda. E você acha que a carne não quer essas coisas? Um com mais, outro com menos intensidade? Uns que já viveram isso no passado, outros que não viveram, mas têm a curiosidade. Sabe? Então a Bíblia fala, foge, porque isso vai perseguir. Você só foge de alguma coisa que lhe persegue, meu querido. Não adianta você querer enfrentar aquilo que a Bíblia manda fugir. Foge do desejo da mocidade, foge da idolatria, foge da imoralidade sexual, da fornicação, foge. Porque se você brincar no penhasco do pecado, você vai inevitavelmente cair. Você, eu, qualquer um. Se brincarmos na beira do penhasco do pecado, a queda é inevitável, será inevitável. Não tem como você brincar com fogo e não se queimar. Não tem como você dialogar com a serpente e não comer do fruto que ela te dá de forma enganosa. Ela vai te ludibriar de uma coisa boa, vai fazer uma coisa que de fato é bom, que a vida sexual é muito boa. Deus, o ato sexual é uma coisa, é um presente de Deus para casais, é um presente de casamento. Então o mal vem, a carne deturpada, ela quer tudo que é mal, ela quer tudo que é errado. E ao passar do tempo, aumentando a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriando. Você vê que aquilo que é mal, as pessoas o recebem como bom, como algo assim natural. Tanto que tem a ideologia de gênero. Tanto que tem todo esse sistema mundano, perverso, corrompido, que você está enfrentando todo dia. Que você liga uma televisão para ver um jornal, qualquer coisa, num comercial de chiclete, num comercial de relógio, tem nudismo, tem apelação sexual e assim por diante. O livre sexo, né? Eu não posso afirmar, eu não sei, mas me parece que o Will Smith, que ficou nervoso agora domingo, hoje é terça, 29 de março, que deu até um tapa naquele Chris, aquele comediante, né? Tá aí, tá todo mundo falando isso daí. Né? Agora acabou a pandemia, agora acabou a guerra na Ucrânia, agora né, acabou o mendigo, agora é só o tapa do Will Smith. No entanto, dizem, não sei, que ele tem ali uma vida com sua esposa que é liberal, livre, sexo de vontade. Você fica com quem eu quiser, eu fico com quem quiser e assim por diante, nós somos casados, enfim. Não quero entrar no mérito. Porém, isso acontece. E o pior você não sabe, isso tem acontecido com muitos cristãos que sem temor do Senhor têm feito isso.
E só vamos conseguir nos desviar do mal se temermos ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Evangelho é um estraga prazeres. Preste bem atenção nisso. Eu tinha tanto prazer em ter uma namorada aqui, uma namoradinha ali. Eu viajava para lá e para cá, eu saía, dava meus perdidos por aí. Esse prazer o Evangelho vai estragar na sua vida. Não, eu gostava de me relacionar com pessoas do mesmo sexo. Gostava de sair com a menina com menina, o menino com menino, ora vestido de homem, de mulher. O Evangelho vai estragar esse teu prazer. Não, mas eu gostava muito de ficar cheirando cocaína a noite toda e fumando maconha e bebendo até... O Evangelho vai estragar esse teu prazer. O Evangelho é um estraga prazeres, prazeres carnais. Não que é pecado você ter algum prazer, evidentemente, que você precisa viver bem e ter prazer, mas esses prazeres que destoam da verdade do Evangelho, o Evangelho vai estragar esse prazer. Meu corpo, minhas regras, não. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Vamos ler aqui? Foge da... vamos ler aqui. 1 Coríntios 6, versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque diz, serão dois uma só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados com bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Observe. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Eu achei esse versículo aqui, eu já li tantas vezes, irmão. Sinceramente, eu me perdi de quantas vezes eu já li a Bíblia. Eu me perdi já dezenas de vezes. E continuo lendo, né? Graças a Deus. Estou aqui no meu escritório, onde tem um deleite nessa minha mesa aqui do lado. E eu tenho um deleite de passar aqui toda manhã, e alguns períodos da tarde também. Mas amanhã é certo. Tanto antes de trabalhar, como o dia que eu não vou trabalhar, né? Eu fico aqui estudando, lendo, pesquisando. Enfim, é uma bênção esse cantinho que Deus me permitiu ter. E eu li esse versículo aqui tantas vezes. E anteontem, eu acho, eu lendo ele, olha só que coisa interessante. Segundo aos Coríntios 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas. Você tem que ler anteriormente para saber quais promessas que são, etc. Mas eu não vou entrar agora aqui, o tempo me permite. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus, no temor de Deus. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Presta atenção. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Você quer ser santo? Tema a Deus. Você quer aperfeiçoar a santificação? Santifique-se a Deus, ou melhor, tema ao Senhor. E quando eu temo, eu estudo, eu leio e sei que isso está errado. Eu estou com vontade de fazer o errado, mas eu tenho que fazer o certo por causa do que do que a Bíblia diz, ou a Bíblia não é minha regra de fé e prática. Então, Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, 16, está escrito assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então Deus é santo, eles vão ser santos como Ele. Não, porque Ele é santo. Então Deus é santo e pronto. E nós vamos nos santificar diante do Senhor. Como que vamos aperfeiçoar a santificação? Aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor, no temor de Deus. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos, essa é parte minha, eu vou me purificar, de toda a imundícia da carne e do espírito. Se o teu olho te escandalizar, arranca o olho.
Se o teu braço escandalizar, arranca o olho. Se a internet escandaliza, arranca. Se o Google está te escandalizando, arranca. Se um pouco de vinho mais, arranca. Tira, tira. Isso serve para mim, serve para você, serve para todos nós. E aperfeiçoa a santificação no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Romanos 13, versículo 4. Romanos 13, versículo 4, e nós vamos encerrando. Diz assim, Romanos 13, perdão, 14. 13, 14. Eu vou ler o 13, 13 e o 14. Diz assim, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Agora, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Se eu pegar nessa versão aqui, isso aqui vai falar um pouco diferente, bem interessante. Hebreus 13, 14. Romanos, né? Romanos 13, verso 14. Me lembrei que essa versão aqui é bem interessante também. 13. Essa aqui é novamente atualizada. Diz assim, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não faça nada que venha a satisfazer os desejos da carne, né? Porque a Bíblia nos informa lá em 1 João 2, 15, 16 e 17. Vou ler. 1 João 15, 16. Deixa eu ler nessa aqui. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2. E aqui nós vamos encerrar de fato. 1 João. Acho que na minha Bíblia aqui não tem. Tem sim. 2, 15, 16 e 17. Não ao mesmo mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo? A concupiscência, a palavra difícil quer dizer desejo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não são do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para nós encerrarmos, Hebreus 12, 14 de novo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Revistam-se de Jesus Cristo. Aperfeiçoa o temor, aperfeiçoa a santificação no temor a Deus. Porque você pensa que ninguém, ou os grandes pregadores, grandes teólogos, grandes mestres, escritores, que vivem uma vida santa, irrepreensível até, dedicado ao Senhor em oração, não passaram, e certamente passarão ainda, por tantas e tantas tentações. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante de um pastor que 2 barras derrubam o homem, na verdade 3, né? Barra de saia, barra de calça e barra de ouro. De fato, é uma grande verdade. Porém, se nós nos santificarmos ao Senhor, nos dedicarmos à leitura, ao estudo da palavra, afastar um pouquinho da internet da vida, afastar um pouquinho das coisas que realmente, Netflix, as coisas aí, e nos dedicarmos à vida de oração, as igrejas não têm mais culto de oração, e quando tem, é aquele negócio ali, sabe? Não é que tem que ser de joelho, mas eu não tenho visto mais aquelas igrejas que dobram o seu joelho e passam ali como antigamente. Era culto de oração, era oração mesmo. Nunca mais eu fui numa vigília. Porque as vigílias que eu começou a ter é só bagunça, roda, roda, pula, pula, receba de cá, 4, 5 pregadores e bandas. Era um show, um espetáculo, não é mais aquela vigília que bastava em oração. Oração para Deus abençoar o campo missionário, oração para Deus curar os enfermos. Por exemplo, agora nessa questão da crise da guerra, para Deus abençoar, que acabe, que chegue a uma conclusão. Não estou vendo, claro que existe, né? Mas não como aquela intensidade que buscava Deus em oração, em súplica, em rogos mesmo. Né? Domingo eu estava no culto e a irmã falou que estava com a filha doente e aí orou e tal e tal. Aí o pastor do meu lado falou, olha, porque antigamente os recursos eram menos, então buscava-se mais a Deus. Hoje você tem ali 192, chama o bombeiro, chama o SAMU, não estou dizendo que está errado, Deus providenciou tudo isso. Mas antes, nós buscávamos muito mais a Deus, confiávamos muito mais, né, em oração, etc. Mas os tempos são maus, são difíceis e assim diz a palavra do Senhor, faz parte do pacote do fim. Que com esse estudo, né, o Senhor te abençoe e te guarde. Inscreva-se no meu canal, curta, compartilhe, divulgue aí. Né? Eu costumo dizer que o meu canal é um canal falido.
Por que é um canal falido? Porque é um canal que não cresce? Não. É um canal falido porque ele está fadado a ensinar a palavra. E se as pessoas não querem a palavra, eu não vou inventar aqui shows pirotécnicos e assim por diante. É claro que existem canais muito bons, estão muito crescendo bastante e tal. Mas o meu canal falido não é coitadinho do pastor, vamos ajudar ele ali. Não. É um canal falido porque eu não vou inventar modas para que tenha views, para que não tenha, para que tenha uma repercussão maior. É isso, é a palavra de Deus. Se servir tá bom, se não servir, eu fico nessa falência aqui mesmo, mas eu quero glorificar a Deus. Tá certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde e que o Senhor nos conceda graça cada dia mais, em nome de Jesus. Amém.